Porque muitas vezes a gente se recolhe na nossa fé, nas nossas igrejas e nas nossas comunidades, e a gente esquece que tem irmãos não tão longe da gente assim, que na mesma fé que a gente tem sofrido. Obrigado, mano. Isso é um pouco chocante de saber. E essa semana eu estava conversando com os meninos ali na quinta-feira, que parte de muitas igrejas no nosso país tem abandonado essa ideia das missões por diversas razões, mas também para que a igreja, o templo, o quadradinho dela ali, o cercadinho dela fique cheio. E que deixar de falar de missões, para muitas igrejas hoje, significa perder dinheiro, perder gente, perder público. E é o contrário do que a palavra nos diz. É o contrário do que o próprio Jesus vai ensinar e ensinou para os discípulos, como a gente viu esse mês. Com o Alisson, a gente viu a importância de evangelizar e de saber que a ressurreição de Jesus, ela é real, histórica, e que é o evangelho que transforma vidas. No segundo domingo, a gente viu que cada um de nós precisamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor, e de conhecer e viver a mensagem do reino, como Atos 1 vai falar para nós. Depois, com o pastor Joel, a gente viu que é necessário que a gente se envolva na causa do evangelho, e esse envolvimento ele não é só um envolvimento financeiro, mas ele é um envolvimento total da vida. É a participação do evangelho que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Filipos. É estar envolvido, é trazer a perseguição, é trazer a tribulação, é trazer a causa do sofrimento dos nossos irmãos para dentro da nossa igreja, e não ficar espantado em saber. Isso pode e tem que espantar o nosso coração mesmo, mas isso tem que gerar em nós paixão, amor, oração, entrega pela vida dos nossos irmãos que têm sofrido. E semana passada com o Caê a gente viu as características de uma igreja missional, e que é uma igreja que desfruta de uma plena comunhão, e que está envolvida no serviço diário, comum da vida, como a gente viu em Atos 6, as pessoas, parte da comunidade que não estava recebendo as doações, mas também dos apóstolos decidirem que eles vão se dedicar ao ensino da palavra, e que um serviço não é mais importante que o outro, mas tudo faz parte do reino de Deus. É de olhar para quem precisa, de olhar para os necessitados, mas é de saber que o ensino, ele precisa ser um ensino de acordo com as Escrituras. É muito interessante que o próprio apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15, vai falar isso também em 1 Coríntios 11, e o apóstolo Pedro fala isso nas suas cartas, de ensinar aquilo que foi passado para eles. E hoje a gente vai ver o texto talvez mais importante e conhecido sobre missões, a grande comissão de Mateus. Então já convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, a gente vai ler do versículo 16 ao 20. E hoje entender o que significa então ser um povo por todos os povos. O que isso tem a ver? Por que falar de missões é algo bíblico? Porque se envolver com a causa do evangelho, pregando esse evangelho que transforma vidas, sendo uma testemunha fiel e diária do reino de Deus, se envolvendo com a causa do evangelho e sendo uma igreja missional, porque tudo isso é bíblico. Você já sabe a resposta, e essa é a conclusão já do sermão, né? Porque é o mandamento de Deus, que é a ordem do próprio Jesus Cristo. Mas o que isso implica para mim e para você? Então diz assim a palavra: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus então, aproximando-se deles, falou:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Que a palavra então possa falar aos nossos corações nessa manhã. Que a gente se concentre naquilo que Deus tem para nós. Amém? Muito bem. Esse tema, a grande comissão, ele é um tema muito importante. E quem estava no módulo de estudo bíblico com o pastor Antônio Renato Gusso, nesse ano, em março, foi em março, né? Foi em março. E viu que ele nos deu uma dica para você estudar os evangelhos, que é, se uma passagem aparece repetidas vezes nos evangelhos, quer dizer que esse tema é importante, não é verdade? E a grande comissão, ela aparece nos 4 evangelhos. Então, se ela aparece nos 4 evangelhos, é porque é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Durante muito tempo na história da teologia, aí você tem o pastor Joel, o pastor Lucas, o pastor Hort, para te ajudar a entender isso. Depois do culto você procura eles. Hoje só está o Joel aqui, então, bom? Procura o Joel aí, ele tira as dúvidas com você, tá bom? Esse é o negócio. O texto de João, está lá em João 20, João 21, ele não era muito considerado ali como essa parte da grande comissão, mas mais recentemente os teólogos têm incluído esse texto também. E a grande comissão, ela aparece também em Atos, que foi o primeiro texto que a gente meditou nesse mês lá de Atos 1. Então é um tema muito importante. Aquilo que Jesus vai ensinar, o último ensinamento de Jesus antes de subir aos céus para os seus discípulos. E cada dos 4 evangelhos e Atos 1 vai dar perspectivas diferentes. A gente não vai ver todas as perspectivas, senão, né, a gente ficaria aí a tarde inteira, né? Tem almoço daqui a pouco, aquela coisa toda, né? E aí, dessas 5 nas perspectivas dos evangelhos e de Atos, aí você procura o Joel ali, e ele te explica detalhadamente cada uma das... Tá bom? Hoje a gente vai focar em Mateus. Já que ele não quer, entendeu? Você marca um horário aí, tá bom? E essa ideia de uma missão dada por Jesus, por Deus, ela é presente desde o Antigo Testamento. Só para te dar uma base teórica e teológica disso. Lá em Gênesis 12, você conhece esse texto, é o chamado de Abraão, né? Para que a partir dele, de todas as famílias da terra serão benditas. Lá em Isaías também, uma profecia sobre que todos os povos da terra vão subir aos montes. Isso está lá em Isaías 2, do 1 ao 5, né? Subir ao monte de Deus, do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. E lá em Jonas 1, semana que vem, começa aí também, né, pastor João? Não perca aí, ó, série de estudos em Jonas, a partir de semana que vem aí, tá bom? Também está lá, né, Jonas 1, versículo 2, Deus fala para Jonas, vai e pregue a cidade de Nínive. Você sabe um pouco da história, ele foge e tudo mais, e a partir de semana que vem a gente vai ver que isso tem a ver também com missões e com Jonas e com a gente e tudo mais. Mas tudo isso quer dizer, desde o Antigo Testamento, que Deus, ele é um Deus que ele está em missão e que ele forma no seu povo gente para outros povos. Jonas foi chamado a pregar para uma das nações mais perigosas da época dele. E é uma das pregações mais preguiçosas que tem na Bíblia. Não sei se você já leu, né? E ainda assim é uma pregação que converte os corações, porque é a palavra do próprio Deus. É o Senhor que age nessa missão. E no Novo Testamento tudo isso envolve aquilo que a igreja vai se formar. O próprio Jesus, o tempo todo, anunciando da vinda do reino de Deus. E ele deixa muito claro que, né, nas 4 comissões, nos 4 evangelhos e em Atos, aquilo que é necessário que a igreja faça.